Regado e cuidado pelo teu espírito. E é assim que a gente se sente amada e protegida. Nos sentimos como um jardim que é regado pelo nosso Pai. Nosso Pai é tão maravilhoso, Ele é tão tremendo. Ele nos avisa, Ele cuida, corrige. Por muitas e muitas vezes Ele nos permite passar por muitas coisas que doem, que machuca. Mas é para... Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe quem Ele corrige. Ele sabe quem Ele pode colocar em meio a situações inesperadas. Ele sabe quem Ele pode colocar entre leões, escorpiões, serpentes. Ele sabe. Ele sabe. Então, não há o que temer. Se o Deus do universo, o Deus que sempre existiu, sempre existirá, o Deus eterno, nosso Pai, nosso Criador, se Ele nos confia, muitas das vezes, em nos colocar em lugares onde somos cercados de serpentes, escorpiões, leões, gigantes, é porque Ele vai te guardar. É porque Ele vai me guardar. Deus, ele tem um poder, a soberania, ele é alfa, ômega, princípio, fim. Ele é o todo-poderoso, ele é o grande eu sou. O grande eu sou, ele é. Ele é. E às vezes a gente fica, ele nos manda fazer algo. Vai lá, faz isso. Entra naquele lugar, faz aquilo. E nós ficamos temerosos, nós ficamos com medo, meu Deus, como que vai ser de mim? A gente esquece, né, da grandiosidade de Deus. E eu estava me lembrando de um momento, uma fase em que eu fiquei anos vendendo calças. Primeiro eu planejei que eu não queria mais trabalhar para ninguém. Peguei minhas carteiras de trabalho, tinha 2 carteiras cheias. Rasguei e picotei. Porque todas as vezes que eu voltava a trabalhar para os outros, eu acabava me perdendo. E o que eu queria, o que eu sempre quis, era estar debaixo dos braços do Pai, dos mandamentos do Senhor. Eu queria estar tendo tempo todos os dias para estar indo na casa do Senhor quando eu quisesse. Eu queria agradar o Senhor, eu queria fazer a obra do Senhor. E todas as vezes em que eu me colocava de volta a trabalhar para os outros, que no caso eu tinha que trabalhar de segunda a domingo. Era uma folga por semana quando eu trabalhava no domingo, né? Senão, domingo eu não trabalhava ou trabalhava direto. E o tempo, que é tão precioso para Deus, é tão precioso quando nós aproveitamos ele para o Senhor, ele se esgota. Porque quando nós trabalhamos na forma que eu trabalhei muitos anos, eu não tinha muito tempo para Deus. Eu tinha muito tempo lá no trabalho. E eu gostava muito do que eu fazia. As lojas que eu trabalhei, as empresas que eu trabalhei, as pessoas com quem eu trabalhei, foram uma ou outra que não me agradou muito, uma outra que não deu certo. Mas eu gostava daquilo. Eu gostava, mas por passar tanto tempo dentro do trabalho, tanto tempo dentro do serviço, eu não tinha mais amigos fora. Os meus amigos eram aqueles dentro do trabalho, no shopping, os que eu fazia, os clientes, os que eu atendia. E a minha vida passava a ser aquela. E eu confesso que eu gosto muito dessa vida de shopping, eu gosto muito. Mas eu não tinha tempo para Deus.
E a gente não pode colocar Deus em último lugar. A gente não pode escolher um trabalho, um emprego, aonde Deus não será a prioridade. Tá entendendo? E porque, por mais que nós estejamos firmes, alimentados, cheios de Deus, vai chegar uma hora que nós vamos enfraquecer. Vai chegar uma hora que nós não vamos mais sentir vontade de ir à igreja, não vamos sentir vontade de ser a igreja. Nós vamos começar a nos interessar, nos contaminar e viver aquela vida de outras pessoas, de outros ambientes, a vida que o mundo oferece. Eu lembro quando eu era mais nova, porque eu sou filha de comerciantes, meus pais tinham comércio e tiveram, obviamente, vários funcionários, né? Entra, sai, ou funcionários que foram fiéis, ficaram bastante tempo, enfim. E eu lembro quando eles precisavam de pessoas e sabia de pessoas que precisavam de emprego. E eu cheguei a ouvir alguma coisa ou outra de falar, mas essa aí fica escolhendo emprego. Quantas pessoas com certeza pensam dessa forma? Poxa, se a pessoa está precisando de um trabalho, ela não pode ficar escolhendo. Não é dessa forma. Não, que isso. Tem que ir para dentro, tem que trabalhar. A pessoa que não tem o entendimento de Deus, que não entende realmente o que Deus significa para um cristão, ele pensa dessa forma. Mas nós que somos cristãos, nós precisamos vigiar constantemente. Porque já ouviu falar que em árvore que dá fruto sempre leva pedrada? É o que mais leva pedrada? O cristão é o mais perseguido pelo inimigo de nossas almas. Por quê? Porque nós vamos contra aquilo que não agrada. A gente vai contra a vontade dele. A gente busca fazer o que agrada ao nosso Pai Eterno. A gente aproveita a oportunidade, a gente busca aproveitar a oportunidade que nós temos de buscar ao Senhor. Nós temos que louvar ao Senhor. A oportunidade que nós temos de glorificar, de engrandecer, de exaltar, de ajoelhar, de orar. Aproveitar a oportunidade que o Senhor Jesus nos deu. O perdão de todos os nossos pecados, nossas falhas, iniquidades e transgressões. Nós sabemos aproveitar. Então, quando eu resolvi rasgar as carteiras de trabalho, eu me lembro que eu até comentei, eu estava no salão de uma amiga de cabeleireiro e a vizinha do salão era cristã e nós estávamos comentando, inclusive ela tinha trabalhado comigo em uma loja e eu induzi ela a abrir o salão também, como outras pessoas também induziram. E eu lembro que eu comentando a respeito disso, e essa irmã virou e falou, mas o que você está esperando para rasgar essas carteiras de trabalho? Porque Deus, ele quer te prosperar, ele quer você trabalhando por conta. Por quê? Porque trabalhando por conta, eu me separava para Deus e era eu e Deus. Era Deus e eu. Entende? Naquele ano, naquele momento, aquela fase, eu realmente estava preparada para não trabalhar para os outros. Porque eu estava no meu tempo de fraqueza. Não. E quando eu resolvi rasgar as minhas carteiras de trabalho, era porque eu queria voltar à minha intimidade com Deus. E é tão maravilhoso quando nós priorizamos o Senhor, quando nós realmente colocamos Deus em primeiro lugar. E depois de um tempo, depois que isso aconteceu, eu cheguei a trabalhar acho que mais uma loja, mas ali eu planejei dentro da loja, tem as meninas que trabalharam comigo de testemunha, e eu falava, eu vou fazer isso, isso, isso.
Eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou sair vendendo dessa forma, eu vou fazendo isso aqui. E assim foi. E eu comecei a fazer as calças. Porque eu comecei as calças? Porque o uniforme que eu usava era uma calça dessas e era muito mal feita, o tecido muito ruim e me incomodava, apertava, era muito desagradável em vários sentidos. E eu queria fazer um negócio melhor. Mas ali era só o início para eu vir depois fazendo as minhas outras peças que eu queria que Deus também me inspirasse a fazer, né? E eu não estava tão focada nas roupas para as irmãs, roupas que é segundo a vontade de Deus. Mas as calças seriam o início. Seria uma porta para que outras coisas viessem depois. E eu passei muitos anos assim. Eu passei por muita necessidade. Eu passei por várias situações. Porque eu tinha que andar muito, eu acabei vendendo meu carro, acabei ficando a pé. Até porque de carro era difícil para eu ficar parando, tinha que pagar estacionamento e não sei o que, né? E eu andava muito. Às vezes eu saía e ficava o dia inteiro andando. Já cheguei a tirar a meia do pé e a meia com sangue. E quem via achava, o pessoal via eu vendendo bem, tirando bem encomenda, achava que eu tinha estoque de tecido. Mas não era. Ou que a minha porcentagem de lucro, o meu lucro em cima fosse alto. Não. O meu produto era um produto que quase ninguém tinha, praticamente ninguém tinha. Ninguém tinha. E tanto que eu nem queria colocar na internet. Mas eu queria aquilo. E nesses anos que eu fiquei vendendo essas calças, eu fui tendo uma intimidade maior com Deus. Porque eu fui começando a depender totalmente de Deus. Eu passei a depender 100% de Deus. Ou 99%, 1%, eu tinha que fazer a minha parte. E ali Deus ele foi trabalhando em mim. Ele foi me orientando. Deus ele foi colocando vontade dentro de mim mais e mais nos últimos anos, principalmente, em que eu fiquei vendendo essas calças. Ele foi colocando mais vontade pela palavra, mais vontade em falar dele, mais amor. Eu fui amando mais e mais e mais e mais ao Senhor. E a pandemia para mim foi maravilhoso. A pandemia foram descobertas da minha intimidade com Deus, do que Deus queria comigo, do que Deus queria para mim. Na pandemia, eu dependi 100%, 200%, 1000% de Deus. E as pessoas não imaginavam, achavam que eu ganhava bem, mas eu só conseguia o dinheiro do aluguel e malemar da ração dos meus bichos e comida para mim. Mas era tão maravilhoso, era tão... Meu Deus, como é maravilhoso quando a gente entende que nós precisamos de Deus como alicerce. Nós precisamos do nosso Pai na direção de nossas vidas, na direção de tudo. Os momentos em que eu temi, os momentos em que eu me desesperei, os momentos em que eu não acreditei, não confiei no Senhor, que eu acabei acreditando em homens, eu acabei confiando em homens, eu tive a prova verdadeira, mais ainda, que não vale a pena. Que não vale a pena nós confiarmos em homens, que não vale a pena nós buscarmos socorro em homens, em seres humanos. Não vale a pena. Porque de uma forma ou de outra, a gente vai se decepcionar, a gente vai se machucar, a gente vai se entristecer. Isso pode vir a, muitas das vezes, abalar a nossa fé. E melhor é que nós creiamos no Senhor. É melhor que nós confiemos somente no Senhor. Acreditamos somente no Senhor. E em ninguém mais. E foram anos bem difíceis, humanamente falando, aonde mesmo com tudo,
Eu vivia feliz porque eu tinha Deus comigo. Esses momentos em que eu dei ouvido para homens e aceitei conselhos de seres humanos, eu aprendi muitas coisas e aprendi a amar mais ao Senhor. E hoje eu entendo que eu preciso colocar Deus todo o tempo em prioridade. E eu me lembro de uma vez, já tinha passado a pandemia, não, acho que ainda estava no finalzinho da pandemia, porque nós ainda estávamos usando máscaras. E eu já estava cansada de tudo aquilo. Eu já não estava mais aguentando. Eu queria um emprego, mas ali eu já estava preparada para voltar novamente. Eu já estava preparada. Eu já estava forte, firme com Deus. Deus, meu Deus, ai, como é maravilhoso as coisas que nós façamos com o Senhor. Eu tenho experiências sobrenaturais com o Senhor, que nesse período mesmo, aonde que se eu chegar aqui e contar, muitos vão falar que eu tô mentindo, que eu tô assistindo muito filme, ou que estou enlouquecendo, porque as coisas de Deus, elas são tão maravilhosas, são misteriosas, que existem, um mundo espiritual misturado com esse mundo aqui, que eu digo que esse mundo é um mundo de mentira, o mundo de verdade é espiritual. Foi tão maravilhoso demais. Mas eu tava cansada. Eu queria um salário fixo. Eu queria dar uma ração melhor para os meus animais. Eu tinha 3 animais, 2 cachorros grandes, um cachorro com problema. E eu queria dar uma vida melhor para os meus animais. Eu queria descansar um pouco em relação a essa correria toda, preocupação constante e preocupação, mas Deus estava sempre cuidando, né? Quando eu começava a temer, a me preocupar, eu falava, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar tecido, eu não tenho tecido, eu não tenho... E o Senhor falava, vai e lança a rede, usa o que você tem. Usa o que você tem. E eu lembro de vezes que eu tinha pedaços de retalho e ali o Senhor me dava criatividade e eu ia e inventava algum modelo de calça, fazer alguma coisa, e daquele eu vendia e conseguia tirar encomenda, lançava minha rede e corria e comprava um pouquinho de tecido, fazia as encomendas, entregava, recebia e assim ia. De pouquinho em pouquinho, grãozinho em grãozinho. As encomendas não eram no atacado, eu vendia no atacado não, era no varejo. Eu não tinha clientes certas. Depois de um tempo que já tinha clientela, uma indicava a outra, já sabia quem queria comprar, uns já me chamavam. Mas eu saía com Deus na direção. Deus estava na frente. Eu orava, eu falava, Senhor, me mostra, me coloca nos lugares certos, as clientes certas, e assim era. O Senhor fazia tudo. Eu lembro de pessoas me perguntarem, mas como? Até minha mãe chegou a falar, mas como você vai vender, não sei o quê? Se não tem as pessoas certas, Deus prepara. E Deus preparava. E aí eu já tava cansada, tava bem cansada. E uma vez eu ia pegar as calças, coloquei dentro da bolsa. E falei, eu vendia também, não ia nos shoppings, enfim. Eu não ia na casa das pessoas, né? Era muito raro, eu não gostava, eu ia no ambiente de trabalho mesmo. E aí eu ia em alguns shoppings e eu pensei nesse dia, eu acho que era um domingo. Eu não tenho certeza se era sábado ou domingo. E eu queria muito uma porta aberta. E o tempo que eu trabalhei em shopping, eu trabalhei pouquíssimas vezes em loja feminina, eu trabalhei mais em loja masculina. E a primeira loja que eu trabalhei, eu tive uma gerente maravilhosa que ela manjava muito de terno. Eu já trabalhava numa loja masculina, porém era underwear, misturado com casual, roupas também, mas não tinha terno, não tinha roupas assim. E eu recebi a proposta dessa gerente de estar indo pra lá. E ela falou que ia me ensinar. Eu falei, mas como? Eu não sei vender terno, eu nunca vendi terno. Ela, não, eu vou te ensinar.
E ela falou, fica tranquila, você vai ficar registrada lá até tal dia, né? Então, no dia seguinte você já tá registrada aqui. Eu trabalhava 2 anos e meio nessa outra empresa e pedi as contas e fui pra lá. Até livro ela me deu. Eu aprendi muito bem marcações de terno, como vestir um homem de terno e tal. Muitas coisas, né? E ela era muito, até brincava, chamava ela de, enfim, Mirandas. E eu sentia falta. Eu gosto, eu acho muito gostoso vender ternos. Eu gosto muito de vender ternos. Mas eu gosto de vender os ternos da forma que são tradicionais. Que eu fui ensinada, o que é realmente elegante, o que é certo. E eu queria muito voltar. Aí eu lembro que um dia eu coloquei as calças, né? Voltando, eu coloquei as calças dentro da bolsa, que eu andava com amostras. Eu não tinha, muito raramente eu tinha pronta entrega. Aí eu saí com. Aí eu coloquei as calças dentro da bolsa e falei. Tudo eu perguntava pra Deus. Tudo. Eu não fazia nada sem antes perguntar pra Deus. Tudo. Quando eu ia sair. Tudo. E Deus, eu já tava. Eu tava tão. Reconhecendo tanto que Deus era o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu tudo, a minha família, o meu orientador, o meu estilista, o meu cuidador. Deus era tudo, tudo, tudo para mim. E nesse dia o Senhor me orientou a roupa até que eu deveria usar. Aí eu tinha colocado as calças na bolsa e o Senhor estava falando para eu levar os currículos. Não era para eu levar as calças, era para eu colocar os currículos dentro da bolsa. E eu fiquei, mas Senhor, eu preciso vender, porque eu tinha aluguel para pagar, era não sei o que e tal. E eu falei, Senhor. E o Senhor coloca os currículos. E eu falei, mas que roupa eu vou pôr, Senhor? Eu não tinha roupa assim, eu tinha as roupas que eu fazia pra mim e tal, mas eu já não tinha mais roupas assim, novas, sociais, que eu usava quando eu vendia os ternos e tal. Mas eu havia ganho um sobretudo de uma irmã da igreja, que mora no fundo da igreja. Que foi quando eu comecei a congregar, que a pandemia já estava meio que acabando, eu estava liberando mais os cultos, né? Que antes estava sendo só online, quando começou a liberar. E ela me deu esse sobretudo, Deus usou ela para me dar esse sobretudo. E eu amei ele, porque ele era um sobretudo estilo um paletó, estilo um blazer, um paletó de terno, porém feminino e sobretudo, longo. Nossa, eu achei muito, muito, muito lindo. Tava louca por um sobretudo, assim. Aí eu tava de tênis, eu falei, Senhor, mas eu não tenho, né, que sapato que eu vou pôr, como que eu vou, e meu cabelo não tava arrumado, tava assim, natural, meu cabelo demora muito pra secar, demora uns 3 dias pra secar. Ele fica volumoso até isso, né, depois quando começa a ficar mais bonito ele tá sujo, tem que lavar. E eu lembro que ele tava bem volumoso, não sei, ele tava mais ou menos assim, ou um pouco mais volumoso, acho que tava mais ou menos assim. E eu falei, Senhor, mas eu tenho que arrumar meu cabelo, eu tenho que fazer uma maquiagem, eu tenho né, não tinha unha feita, não tinha sapato e tava de tênis. O Senhor me orientou a ir daquela forma, vá desse jeito, vá assim. E o Senhor foi me orientando o que eu tinha que colocar. Eu fui de tênis com uma saia que eu havia feito, uma saia midi preta, se eu não me engano, uma camiseta branca, o sobretudo por cima. Eu acho que foi uma camiseta branca, eu não me lembro perfeitamente, mas eu lembro que o Senhor, eu parava e eu ficava, mas Senhor, mas eu de tênis, entregar currículo, né? Eu tava acostumada a trabalhar de salto, de sapato social, em sandália social, coisa assim. Mas Senhor, o Senhor falava, ele vai desta forma, desse jeito, meu cabelo desse jeito. O Senhor queria que eu fosse exatamente como eu estava naquele momento, quando falou para eu pôr o tênis, e natural. O meu cabelo natural. Natural.
eu fui natural, fui do jeito que eu sou, do jeito que Deus me fez. Tava ainda também que eu tava com um pouco de loiro nas pontas. E eu cheguei no shopping, entreguei currículos em algumas lojas, aí passei por outra. E óbvio, a gente que vende terno, a gente. Eu digo que eu sou apaixonada por ternos masculinos. Eu sou apaixonada por vestir homens com roupas sociais masculina. Eu amo mesmo, eu gosto muito, muito mesmo, sabe? De montar looks de terno, gravata, dar nó de gravata, camisa, cinto, tudo, eu gosto. É amor mesmo que eu tenho. A minha gerente, ela amava tanto o que ela fazia e ela fazia com tanta perfeição e excelência que ela passou aquilo pra mim. Eu já havia tomado gosto vendendo na loja anterior, mas essa, onde a primeira loja, essa que me ensinou, ela realmente fazia o trabalho com amor e com excelência. E tudo que tem um pouco de Deus dá certo. E realmente, os ternos eram ternos decentes. Porque a gente não se veste pra sensualizar. O cristão, ele não... E eu digo que os que são mais entendedores da verdadeira moda, que é, eu digo que é estilo, né? Porque a moda sai de moda, né? Eu esqueci o nome dele, que ele costuma falar isso, até compartilhava. A moda sai de moda, o estilo jamais. E o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, ele é estiloso. Ele não segue tendência, ele não segue moda. As pessoas de mais bom gosto, as pessoas que têm condições de, como se diz, de bancar o seu estilo da forma melhor que existe, que eu digo dentro de qualidades ou até mesmo grifes, coisas assim, eles não se vestem para sensualizar, eles se vestem por estilo, para mostrar o que eles são, dentro do gosto deles, e geralmente eles têm muito bom gosto. E é decente. E eu lembro que eu tinha uma paixão muito grande por ternos e eu sonhava, às vezes eu ficava pensando, nossa, já pensou, né? Tipo, trabalhar no Armani, trabalhar no... Enfim, uma grife mais assim. Aí eu via os ternos feitos por estilistas famosos, não sei o que e tal. E quando eu via que eram os ternos, né? Que é diferente. Você pensa que não, mas quando você vai e compra um terno popular, né? Você pega no tecido, você vê o acabamento, costura, não sei o que. Existe sim diferença. Existe diferença de tecido, qualidade, costura, corte. O corte é maravilhoso dos ternos mais tradicionais e tal. E aí eu parei na frente de uma loja onde é uma marca global, mundial, onde praticamente tudo começou. Os ternos, né? Corte perfeito, coisa toda. E eu lembro que eu parei e fiquei encantada, né? Eu lembro que eu parava na frente de uma outra loja também, anos atrás. Eu passava, que eu trabalhava numa loja onde os ternos não eram tão, né? Era mais acessíveis. E eu passava numa outra loja, que o shopping sempre tem aquela loja que é mais... a melhor loja do shopping. O terno mais caro. Não sei o que. Sempre tem. Shopping sempre tem. E os vendedores, quando trabalham em outras lojas que são mais simplesinhas, eles ficam... Quando vê um vendedor... É tudo... E eu lembro que eu via uma outra loja e eu achava ali... Eu até cheguei a trabalhar nessa loja também. Foi a filha do dono que me admitiu. E aí eu parei na frente dessa outra. E uma grife global, mundial, negócio onde tudo começou. E quando você olha, você para e fala, nunca eu vou, imagina, eles nunca vão me querer, eu, mera, né? Tipo, não. Aí eu parei na frente da vitrine
Tinha um funcionário só lá dentro, a loja grande, a vitrine bonita, bem feita, né? Ternos lindos, peças lindas, né? Tipo, umas coisas assim, muito qualidade, muito. Não tem maior, entendeu? É tipo, não existe qualidade maior, não existe nível maior, tipo, não tem. Ali é o topo. Ali é o topo pra um vendedor de terno. E eu tava com dente, tá, gente? Que eu tinha dente de leite, arranquei. Eu tive que arrancar pra poder puxar, que eles estão aqui dentro sendo puxados com o aparelho. Enfim, eu tava desdentada. Eu não lembro, acho que eu tava assim. Tava desdentada, já tinha arrancado os dentes de leite, olha só. Mas tava usando máscara, né? E o Senhor me mandou ir, o Senhor me orientou na roupa, tudo, calçado, cabelo, tudo. E eu parei na frente de uma loja que jamais eu imaginaria que eles pudessem me admitir. E na hora que eu entrei, eu fiquei olhando, tá? Eu entrei e falei assim, questão de currículo. Primeiro eu falei, eu sei que é uma coisa meio que, né, um sonho, meio que quase que impossível, tal. Eu falei algo assim, eu não me lembro perfeitamente as palavras, eu falei pro rapaz, vendedor, elegantíssimo, tal. E ele, não, imagina, para com isso, não sei o quê. E ali ele já começou a conversar comigo, eu falei, não, eu falo que a gente que já vendeu ternos e tal, aquela coisa toda. E ele humilde, né? Tipo, às vezes você olha o vendedor e fala, que nem a gente tinha esse negócio, né? Tipo, ó. E humildaço, coraçãozaço. E ele falou, não, vou pegar o seu currículo e eu vou passar pra minha supervisora. E eu desacreditei, né? Tipo, meu, tava sonhando ali. E eu não vou pegar o seu currículo e rasgar, jogar no lixo, porque eu sei que tem, né, existem pessoas que fazem essas coisas, não sei o que, não sei o que. E ele viu também que eu já havia, né, uma experiência meio que legalzinha com isso, as lojas por onde eu havia passado. E porque realmente existe isso. Infelizmente existe isso. Existe porque eu já vi. Eu já vi uma vez um rapaz entrando numa loja que eu trabalhava, onde existia uma vendedora responsável, que nós chamávamos de VR. E tava eu e ela, ele entrou para entregar o currículo. E a experiência dele era tão grande, ele tinha, eu acho que era 2 ou 3 folhas, assim, muito bom o currículo dele, muito mesmo. E quando ele, muito humilde, porque ele realmente estava precisando, sabe? E ele tinha tanta experiência, e ele devia estar passando realmente por um momento muito difícil. E aquilo dava para perceber a alegria dele só de receberem o currículo dele. E quando ele virou as costas, ela perguntou, não sei o quê. Aí quando ele virou as costas, ela rasgou e jogou no lixo. E eu amava muito ela também. Eu fiquei muito entristecida, aquilo doeu realmente dentro de mim. Então, assim, existe, infelizmente. Se você pega um currículo e entrega na mão de um profissional ali da loja, um gerente, às vezes a pessoa se sente insegura, vê que você tem mais experiência, ou sei lá. Realmente acontecem essas coisas. Por isso ele falou isso pra mim. Também, né? Ele, não, eu vou entregar pra minha supervisora. Vou falar de você. Olha como Deus é maravilhoso. Deus, ele abre portas que a gente não imagina. Deus, ele nos coloca em lugares que a gente também acha que é um sonho que não alcança, não tem como. Deus, ele é o Deus grandioso, poderoso, tremendo. Você tem noção do tamanho de Deus? Você tem noção da grandeza de Deus? Você tem noção do poder de Deus? Você tem noção que Deus é o Deus de detalhes? Deus é o Deus que cuida de nós desde o nosso acordar, o levantar, o caminhar, o deitar, o dormir. Deus, ele é o Pai que todo filho deseja. Ele é o Pai que toda filha deseja. Você tá entendendo? O meu Deus, ele é o meu Pai. Ele é minha família, ele é meu orientador, ele é meu protetor, ele é o meu Senhor, ele é o meu amor.
Ele é o meu carinho. Ele é o meu orgulho. O meu Deus é o meu orgulho. O meu maior orgulho, meu Deus. E ali eu passei pela supervisora. Um pouco depois ela me ligou, né? Eu vivi ali, foi maravilhoso pra mim. A supervisora me chamou, eu fiz entrevista com o gerente, com a supervisora. E da forma que eu sou. Nós conversamos, ele me aceitou ali do jeito que eu era e por incrível que pareça, o look que eu estava era o estilo da loja onde eu iria trabalhar. Você tá entendendo que Deus... Deus, ele é o Deus de estilo. Deus é estiloso. Deus, ele não segue modinha, ele não segue tendência. Deus tem estilo. O estilo é o que fala que nós somos. A forma que nós vestimos fala quem nós somos. Tá entendendo? Se você coloca uma roupa mostrando o corpo sensualizando, você tá mostrando pra todo mundo o que você quer. Tá entendendo? Estilo é isso. O estilo fala por nós. É uma forma de nos expressar. Tá entendendo? Através das roupas, das vestes. E Deus, ele é um Deus estiloso. Ele é assim. Deus, ele gosta de nos vestir. Ele gosta quando a gente para e fala: Senhor, é da tua vontade que eu coloque essa tinta no meu cabelo? É da tua vontade que eu corte meu cabelo? É da tua vontade que eu vista essa roupa? O comprimento dessa saia? O comprimento dessa blusa? Deus, ele gosta quando nós vamos até ele e pedimos o aval dele até para nos vestir. Porque ele é um Deus tão maravilhoso, ele é um Deus que ama tanto os seus, é um Deus que sente ciúme, é um Deus que valoriza, que ele gosta realmente de cuidar. Não tem aqueles pais que pegam os filhos, levam os filhos no shopping, nas lojas, e os pais gostam de escolher as roupas para os filhos, o tamanho certinho, o tamanho da manga, e nananana. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E as coisas de Deus não são misturadas com o mundo. Essas lojas de grifes, essas lojas grandes, elas estão nem aí pra modinha. Não existe, não é assim. Pode até colocar alguma tendência, alguma coisa, não sei o que, tal. Mas elas têm estilo próprio. Tá entendendo? Deus, ele é assim. Deus, ele é estilista também. Você tá entendendo que Deus, ele é tudo? Deus, ele é tudo em todo momento. Deus, ele não quer que a gente fique com o cabelo cortado, pintado. Ele quer que a gente deixe o nosso cabelo natural crescer. A gente não precisa colocar maquiagem. Você já reparou? Eu viro e mexe, eu vejo mulheres lindíssimas. Muito, muito bonitas, que você olha, você vê realmente assim, você não precisa. Quando você vê ela com a maquiagem, parece que ela borrou o rosto, parece que ela pegou... a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho, é como se tivesse passado sujeira no rosto, sabe? De repente ela acha, nossa, eu tô arrasando, maquiada, não sei o que, não sei o que. E, na verdade, ela é tão linda e maravilhosa, sem maquiagem. Ela não precisa daquilo. A maquiagem acaba estragando, acaba sujando, deixando ela feia. Deus, ele gosta de nós como nós somos, naturalmente. Quando nós passamos a entender que em absolutamente tudo dependemos dele e que ele se agrada, e a gente coloca realmente a nossa vida em todas as áreas, em todos os sentidos, nas mãos dele, para que realmente ele tome a direção e seja feita a vontade dele, ele nos dá o melhor. Ele faz por nós o melhor. Ele faz. Infelizmente, essa loja... eu tive que pedir as contas, porque foi quando minha mãe estava doente e minha irmã mais nova, meu pai estava pedindo muito para eu ir para lá para cuidar dela, para cuidar deles. E eu clamava muito, eu orava muito, eu queria muito a cura da minha mãe. Fui chamada de louca porque eu queria muito a cura da minha mãe. E lá dentro da loja eu vivi esse momento.
E eu lembro quando eu entrei lá que eu falei, eu nunca mais vou sair daqui, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. E infelizmente eu fiz isso e me arrependo. Não seria o momento. E era uma loja em que eu me sentia à vontade, eu me sentia. As pessoas que trabalhavam junto, eu me identificava muito, me identificava com o meu gerente. Eram duas lojas, uma em cima, outra embaixo. E a gente tinha acesso às duas lojas. E o pessoal de baixo também. Eram lojas que não são de cristãos. Não é uma grife de cristão. Mas Deus, ele nos coloca onde ele quer. Ele nos coloca aonde ele bem entender. Colocamos em lugar de filho, não tem que temer a nada. Imagina, na minha cabeça, jamais. Eu entreguei por entregar. Mas no momento que o rapaz falou comigo, eu até tomei um pouquinho de esperança. Eu fiquei, meu Deus, já pensou essa... Não, eu não vou falar o nome. Mas eu falei, imagina. E era isso. Deus me colocou lá. E eu não sei o que você vem passando, se de repente você sabe que outras pessoas estão passando por momentos difíceis, aonde de repente ela fica desesperada, ela sai e procurando emprego para tudo que é lado, entregando currículo em tudo que é lado, e ela não para pensar qual é o emprego que Deus quer para mim, aonde Deus quer me colocar. Eu estou priorizando o Senhor em minha vida. Eu vou me colocar em lugares aonde vai atrapalhar a minha relação com Deus. Eu vou deixar Deus de lado. Eu vou esquecer do meu Pai. Eu vou correr o risco de ir para o mundo, de me contaminar novamente. Se já esteve no mundo, se já esteve no lamaçal, se já esteve... Eu vou correr esse risco. Muitas das vezes as portas elas não se abrem. Se você realmente é cristão, amado do Senhor, as portas não se abrem porque Deus ele não vai te colocar em qualquer lugar. Você precisa se voltar para isso. Acordar. Pensar dessa forma que eu estou falando. Porque às vezes no desespero, a necessidade, de repente você está passando fome, uma pessoa que você conhece está passando fome, e você acha que ela deve pegar qualquer emprego, em qualquer loja, em qualquer lugar, em qualquer local. E não é assim. Não é assim. Nós temos que buscar a direção do Pai primeiro. Nós temos que colocar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor, em absolutamente todos os sentidos. Deus é maravilhoso. Deus é amado, é amável, Deus é carinhoso, Deus é zeloso e existem propósitos também. Existem lugares onde Deus vai nos querer lá, porque lá dentro nós vamos fazer a diferença. De repente nós vamos suprir as necessidades que eles estão ali em outros sentidos, não somente financeiro, não somente números, não somente profissional. Tá entendendo? Deus, quando você quando você tem um chamado do Senhor, você já entende o seu chamado. Deus ele vai te colocar em lugares por propósitos. E às vezes você vai ficar com medo, você vai achar que você não vai conseguir, você vai achar que não tem o que temer. Não há o que temer. Confie em Deus. Se é Deus que está mandando, Deus está colocando, existem propósitos lá dentro.
Existem lugares que o Senhor nos coloca para nos provar. E Deus, ele age também de uma forma múltipla. Às vezes ele nos coloca num lugar onde várias experiências para nós, para quem trabalha conosco, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Deus, ele é tudo. Ele é tudo. Entende? Eu fechei a loja que eu tinha aberto, eu tinha sociedade. Foi na direção de Deus de estar fechando também. E esses dias eu estou nessa de novo. Mas eu estou confiando no Senhor. Óbvio, minha vontade é realmente de voltar a trabalhar numa loja masculina, vendendo ternos do meu gosto também. Está na mão de Deus. É Deus que sabe, Ele sabe o que Ele vai fazer. Estou confiando no Senhor. E eu digo para você, confia também no Senhor. Confia porque Ele cuida de ti. Ele vai cuidar de ti. Vai cuidar. Ele vai preparar a porta certa, vai te colocar no lugar onde você deve estar. E de repente, se você está sendo fiel ao Senhor e você está entendendo tudo que eu falei aqui, o relacionamento de pai e filho, de filho e pai, de filha e pai, Ele tem o melhor para você. Ele tem algo inesquecível, algo que vai ficar pro resto da sua vida, que você vai parar e falar, eu não acredito que eu entrei nessa empresa. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. Pouquíssimo tempo, porém eu tenho muito orgulho mesmo, sabe? E de repente é isso que Deus quer pra você também, é isso que Deus tem pra você também. Às vezes não dá certo, porque eu lembro que nessa época eu ficava entregando currículo pra tudo que era lado que eu ia, onde eu oferecia as calças, não sei o que, eu entreguei pra faxineira. Eu acho que eu entreguei, sim, fiz entrevista, se eu não me engano. Eu lembro que eu colocava pra tudo, eu não escolhia, não tava escolhendo. E eu lembro de lugares que me olhavam meio assim, tipo, me rejeitava, sabe? Tipo, coisas que eu faria assim, no estalar de dedo, funções que, sabe? Lugares, porque eu fui criada no comércio. Era a casa de frios, loja de roupa, que a loja de roupa era um monte de coisa junto também, né? Tipo, muitos anos, loja de roupa, cama, mesa e banho, não sei o quê, depois calçados, não sei o quê. Eu cresci no comércio, loja de roupa, mercado, casa de frios. E eu cheguei a entregar em lugares, mercado, coisa assim, até coisa comércio pequenininho e que fizeram um pouco caso de mim. Coisas que eu faria assim, no estalar de dedo, de olho fechado. Mas Deus, ele sabia do que o que eu poderia fazer. Mesmo pequenininha. Mesmo esse grãozinho de areia que eu sou. Ele me colocou num lugar onde eu parava e lembrava, falava, olha, eu entreguei lá aquele lugar, ficava me humilhando, olhando torto, me medindo, ou tipo, pouco caso, nem dava a mínima. E olha onde eu tô agora. Olha onde Deus me colocou. Porque lugares assim, eles têm que escolher, selecionar muito bem que eles vão colocar lá. Porque são pessoas que vão lidar com um público de alto nível. Não que a gente ganhe bem, não é. É um salário normal, de vendedor normal de shopping. Um piso. Mas não é qualquer um que eles confiam e colocam ali. Você tá entendendo? Pra vender um terno de 4.000 reais, não sei o que, né? Deus, ele sabe o que é melhor pra você. E acredite somente em Deus. Confia em Deus. Às vezes vem pessoas e ficam tentando colocar na sua cabeça, tentando te desvalorizar, te menosprezar. Pessoas tentam colocar você embaixo. Tipo, você não é pra você. Isso aí não é pra você, isso aí você não vai conseguir. Menina, até parece que vão. Eu lembro que quando eu
Quando Deus abriu essa porta, eu consegui não, foi Deus que colocou, Deus abriu, me colocou lá e foi Deus, tudo, foi Ele. Foi Ele. Vestiu, colocou lá. E eu lembro que uma pessoa que eu achava que ela realmente queria o meu bem, não tô julgando, tá? Eu só estou dando um exemplo para você se preparar, porque Deus ele nos permite contar testemunhos para que outras pessoas não passem pelo mesmo que nós passamos. Se o testemunho nós sofremos algo assim, ou houve dor, enfim. E quando eu falei, eu não tinha falado ainda. Eu não tinha falado ainda onde eu ia trabalhar. No dia que eu falei que era essa e falei o nome, ela bateu a mão com tudo e ficou irada, essa pessoa. Aí eu parei e essa pessoa era a que mais me ajudava. Mas muitas coisas já estavam vindo à tona. Deus já estava me revelando. Às vezes existem pessoas que te estendem o braço, que fazem algo por você, não porque ele gosta de você de verdade. Não porque ele realmente queira o seu bem. Se atente a isso. Mas aceite. Pergunte para Deus também se você tem que aceitar. Existem momentos em que Deus usa os nossos maiores inimigos, se é que existe. Porque às vezes eles sabem que eles são os nossos inimigos, mas a gente nem sabe que a gente é inimigo dele. Tá entendendo? A gente não sabe que eles são nossos inimigos. A gente não sabe que eles não desejam o nosso bem. A gente não sabe. Vem os sinais, não sei o que, mas a gente não quer acreditar, né? Mas a gente ama até os nossos inimigos, a gente pede até pros nossos inimigos, né? Ora até por eles. Eu me lembro uma vez que Deus falou pra mim, eu vou colocar o teu inimigo, hoje ainda, Deus ia colocar o meu inimigo para entregar um valor em dinheiro para mim. Uma quantia era uma quantia pequena, mas assim, eu acho que eu ia pagar a conta de luz, uma coisa assim. E aí essa pessoa me ligou falando, desce, vai pra portaria, vai lá no portão que eu vou te entregar um negócio. E a hora que eu desci, a pessoa me chamou no carro, que eu fui receber, que era o dinheiro que ela ia me dar, Deus tinha falado um pouco antes. Essa mesma pessoa, pelo amor de Deus, eu não tô falando mal, eu perdoei, eu peço que Deus abençoe a vida dela, eu quero que Deus transforme, eu quero que realmente... Deus ele quer transformar muitas pessoas, mas muitas pessoas não dão o lugar para isso. Ou de repente ela tenha se transformado, mas eu não tenho mais contato. Que seja isso. Que tenha sido transformada, que Deus tenha realmente cuidado do coraçãozinho, da mente, limpado e, enfim, muitas coisas, eu digo de dentro do coração, porque mentira não é de Deus, né? O diabo é o pai da mentira. É muito feio uma pessoa mentirosa. É feio uma pessoa mentirosa, invejosa, uma pessoa que de repente ela tá sempre de olho nas ideias das pessoas, nos planos, no que fizeram, não sei o quê, e ela não cria suas próprias coisas, ela vai pegando e é mais legal quando você pede pra Deus e Deus direciona e, né, existem pessoas que prosperam não porque foi ela que, não, porque ela pegou o plano de pessoas, não sei o que. Mas o que Deus dá não acrescenta dor. Quando Deus prospera, não acrescenta dor. Deus enriquece e não acrescenta dores. Quando é para ser. Entendeu? Mas eu quero que seja abençoada, que Deus abençoe a vida de todos grandemente, inclusive dessa pessoa, que ela consiga realmente ser feliz em Deus, que para mim a maior bênção que existe é a salvação. É o Espírito Santo. É sentir o Espírito Santo. A comunhão do Espírito. Quem sou eu para ajudar? Não sei julgar, né? Eu não sei a vida dela hoje, mas eu espero que esteja muito bem. Eu espero que ela esteja muito bem. Pandinha? Minha gatinha. Ouvi um barulhinho, pensei que ela tinha caído da janela. E aí eu lembro que aquilo me entristeceu, mas já haviam acontecido outras coisas que tinham me entristecido também. E o Senhor já vinha me alertando e falando
né? E você vê, só como eu falei, Deus ele cuida de absolutamente tudo, 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 tudo. Inclusive, depois que minha mãe ficou doente, essa pessoa saiu mostrando extrato bancário, que eu fiquei sabendo depois, porque vieram falar, né? Minha mãe falou, e uma outra pessoa falou que ela pagava o meu aluguel, não sei o quê. E como não paga? Que não sei o que, ela mostrou extrato pra todo mundo, não sei o que, não sei o que. Eu levei ela até a minha fornecedora para comprar a malha que eu usava e cobrei apenas a mão de obra para ela fazendo peças para ela, calças para ela vender. E enfim, o dinheiro que ela pagava, que deu o valor do aluguel, que foi esse o combinado, eu fazia trabalhos até o valor do meu serviço, da mão de obra, do que eu estava fazendo, para dar aquela quantia. Ela falava que estava me dando essa pessoa. Então, assim, o melhor é depender somente de Deus. O melhor é depender de Deus. Muitas das vezes também, quando você recebe uma ajuda, quando Deus coloca alguém para te ajudar, nós precisamos pedir para Deus nos preparar até para as ajudas que nós recebemos. Porque nem toda ajuda é porque realmente a pessoa se preocupa com você, porque realmente ela gosta de você, porque realmente ela quer o seu crescimento, ela quer o seu bem. Não, não. Nem todas as ajudas são dessa forma. Então a gente tem que pedir para Deus nos preparar, pedir para Deus nos blindar o nosso coraçãozinho, para que muitas coisas que poderão vir, se for para nos machucar, para nos ofender, humilhar, mentir, né, tipo desmoralizar, diminuir, para que não afete, para que não nos atinja, para que não nos entristeça ao ponto de não termos forças para lutar ou de ficarmos realmente decepcionadas com todos os seres humanos da face da Terra. E é isso. Eu ia ler aqui porque Deus ele não quer que nós venhamos a temer a nada. E eu ia falar outra coisa. É Deus direcionando. E nós estamos vivendo os últimos tempos. E nem porque nós estamos vivendo os últimos tempos, nós precisamos sentir tanto medo. Medo de tudo, né? Medo de sair, medo de tudo. Não precisa ter medo. Quando nós entregamos a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Quando nós estamos sob o cuidado do Pai, não precisa temer. Não precisa temer ao que vem por aí. Não precisa temer o que já estamos vivendo. Não precisa temer se formos colocados entre leões, serpentes, escorpiões. Se formos colocados em meio a servidores do inimigo de nossas almas. Não tem que ter medo. Não tem. E eu deixo para vocês aqui esses versículos. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, e que cada dia mais nós possamos ser mais filho, mais amigo, mais servo, mais cuidado do Senhor. Que é isso que Ele faz pelos seus. Ele faz pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelos seus servos. É isso. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.